Juízes capítulo 6, eu quero ler uma história de um homem vencedor. Quando falamos dele, Juízes capítulo 6, versículo 11, o nome dele é Gideão. Assim, pode responder para mim aí se alguém, quando fala em Gideão, o que você lembra logo? Os 300 homens, né? Você não pensa assim, vitória, alguma coisa assim, quando fala de Gideão? Um homem vencedor, vitorioso, né? Eu quero falar de Gideão hoje, mas do outro lado dele, o lado do fracasso e o lado da derrota. Mas fica tranquilo, não vou falar de fracasso e derrota. Eu quero analisar o outro lado de Gideão, para nós entendermos o que Deus fez e como Deus fez para transformar ele em um vencedor. É o que Deus tem feito conosco, é o que Deus tem feito com você, é o que Deus está fazendo. Então nós vamos olhar para esse outro lado de Gideão, não que não saibamos, mas vamos ter um olhar diferente para Gideão, para nós entendermos algumas coisas. Então em Juízes capítulo 6, versículo 11, eu vou ler só o versículo 11, e durante a mensagem eu vou ler outros versículos, mas você pode ficar à vontade com a sua Bíblia, pode fechar, ficar prestando atenção. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Diga assim, e Gideão estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Amém, graças a Deus. Pode fechar sua Bíblia, por favor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo, doce e sublime Espírito Santo, nos colocamos em Tua presença, entregamos a Ti a nossa vida, a nossa alma, a nossa emoção, o nosso intelecto, o nosso entendimento. Fale conosco, revela-nos a Tua vontade, Senhor, que possamos ser tocados pelo poder da Tua palavra e da Tua presença. Amém, graças a Deus, amém. Irmãos, deixa eu só rapidinho definir, se alguém ainda não ouviu, eu falando sobre isso, só para a gente entender. Se a gente pudesse dividir o corpo em 3 elementos e separar aqui, seria interessante, mas não tem como. O homem é composto essencialmente de 3 elementos, tá? Nós poderíamos, quando falamos desses 3 elementos, nós chamamos assim, corpo, alma e espírito. Se eu falasse desses 3 elementos, logo a gente fala corpo, alma e espírito. Aí quando olhamos para a Bíblia, ela fala espírito, alma e corpo. Pastor, mas isso não é a mesma coisa? Sim, mas a visão é que muda um pouco. Nós falamos logo corpo, alma e espírito, porque nós estamos mais familiarizados com o corpo. O que nós temos no nosso campo de visão, logo é o corpo, tá? Mas quando o apóstolo Paulo fala na epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele começa na parte principal do homem, que é o seu espírito. Então ele fala assim, olha, que possamos apresentar a Deus íntegro no dia final, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Na verdade são elementos diferentes, e se apresenta íntegro diante de Deus de forma diferente. Só para a gente entender, o corpo é o que você está vendo, está vendo? Esse aqui sou eu, você está vendo aqui uma bela espécie humana, que sou eu, tá? Agora, o corpo todo mundo vê, olha para o lado aí, está vendo seu irmão? É o corpo, você vê ele, vê os olhos dele, o rosto dele, a face dele, isso é o corpo, natural, né? E nós enxergamos com os nossos olhos naturais, que fazem parte do corpo. Agora, as outras 2 partes nós não enxergamos. Você não enxerga a alma do irmão. Olha, eu olhei para você, você tem uma alma boa, uma alma, e as pessoas, eu vi uma luz assim em cima de você. Não, a gente não enxerga a alma da pessoa. Podemos até tentar definir pelo comportamento mostrado no seu corpo, na sua maneira de viver. Podemos até falar, fulano tem uma alma boa, tudo bem, mas nós não enxergamos a alma da pessoa. Você chegou aqui na igreja, você chegou aqui na igreja hoje e talvez alguém falou assim para você, irmã Cida Luqueta, como que a senhora está bonita com esse lencinho aí de diácono ou de diaconisa? Ela, muito obrigada.
Mas ninguém vai chegar e vai falar assim: irmão Vilmar, o senhor está assim, a sua alma está vistosa, percebendo. Não tem muito, a alma não se vê, e muito menos o espírito. E quando Paulo diz para nós apresentarmos os 3 elementos íntegros diante de Deus: o corpo, a alma e o espírito. O espírito só tem um jeito de apresentar íntegro diante de Deus, uma vez que o espírito é o elemento pelo qual nós entramos em contato com Deus, é pelo espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em corpo e em verdade. É assim que está escrito? Em alma e em verdade, é assim que está escrito? Não, em espírito e em verdade. O Espírito de Deus entra em contato no nosso espírito, e é ali que nós entramos em contato com Deus, né? A nossa alma são as nossas emoções e sentimentos. A nossa alma, é claro que tudo que Deus toca no nosso espírito, e isso vai para o nosso corpo, para a nossa alma. Nós temos no corpo a sensação da presença de Deus, nós temos a nossa alma uma paz, uma tranquilidade pela presença de Deus, mas o toque de Deus é no espírito. E a nossa alma é basicamente a parte do nosso corpo que nós acabamos mais entrando em contato com as outras pessoas. Porque é na alma que nós contactamos as outras pessoas. Pastor, mas eu entro em contato com o corpo. Olha, eu cumprimentei alguém, o meu corpo foi lá, tá. Mas o sentimento está na sua alma. A alma é a sua emoção é a sua alma, o seu sentimento, o seu entendimento, o seu intelecto. Quando você ora em línguas estranhas, você não entende o que você está falando. Paulo disse assim: o seu espírito ora bem, seu espírito ora de fato, tá? Mas é importante também orar em entendimento. Aí é quando você ora na sua própria língua e a sua alma está sendo fortalecida e você está compreendendo e entendendo na sua alma aquilo que você está orando. Então só existe uma maneira de apresentar o espírito íntegro diante de Deus, é através do novo nascimento. Tem que nascer de novo, não tem jeito, tem que nascer de novo. Não como Nicodemos pensava: olha, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Não. Quem nasce da carne é carne. Estamos falando do nascimento do Espírito, disse Jesus. E o novo nascimento é um processo automático que acontece na vida daquele que recebe Jesus como Salvador. É a atuação de Deus, o Todo-Poderoso, é a atuação do divino no ser humano. Isso aconteceu o dia em que você aceitou Jesus. Você é feito filho de Deus porque nasceu de novo. A Bíblia diz, Jesus disse: quem não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Então tem que nascer de novo. Mas quando você nasceu de novo, aceitando Jesus no teu espírito, o teu corpo continuou o mesmo. Pastor, aceitei Jesus, eu tinha 28 anos, você continuou com 28 anos. E a sua alma? Pastor, aceitei Jesus e a minha alma, exatamente no estalar de dedos, se tornou outra. Eu me tornei outra pessoa. Na verdade não, o seu espírito nasceu de novo. Agora a sua alma, ela não nasce de novo. O que acontece com a alma? Ela é renovada, diz a Bíblia, ela é renovada agora pela presença de Deus e principalmente pelo conhecimento da palavra de Deus. E o meu corpo eu apresento íntegro, dando a vazão aos apetites carnais, né? Eu preciso cuidar do meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Só para a gente entender um pouco, e aí nós vamos falar basicamente da alma, do sentimento. Você conversou com alguém, ou ficou sabendo que alguém disse algo a teu respeito, e era uma pessoa que você considerava, e o que a pessoa disse a teu respeito não foi legal. Talvez você esteve na sua família, na tua casa, talvez com a sua esposa, com o seu marido, talvez com um irmão, um filho, alguém da sua família, você teve uma conversa, talvez uma discussão, uma pequena briga, e as palavras que falaram para você não foram legais. Talvez você tenha ouvido de pessoas que caminham com você, talvez você tenha ouvido constantemente da tua esposa, ou constantemente do teu marido, pessoas que você ama, pessoas que você confia, palavras que não são legais. E essas palavras incomodam você, essas palavras te deixam triste,
Essas palavras desanimam você, essas palavras desapontam você, essas palavras fazem você ficar angustiada, e quando elas vão se repetindo, cada palavra ruim é como se fosse uma pá jogada sobre você, uma pá de terra, e parece que você está sendo enterrado vivo. Tem pessoas que perdem a alegria da comunhão, a alegria de viver, a alegria no relacionamento, seja ele qual for, até mesmo de amizade, alegria no relacionamento com os irmãos. Você encontra o irmão na igreja e ele te abraça, ele fala: irmão, você é uma bênção, mas você sabe que fora da sua presença ele fala mal de você. Você ficou sabendo que ele estava falando mal de você para outra pessoa, embora você precisa ter muito cuidado com o que ouviu dizer, ou ouviu falar, porque as coisas nem sempre são como as pessoas dizem, que o fulano disse para o ciclano, que falou, que disse para ele, que disse para alguém. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, mas essas coisas entristecem você, essas coisas às vezes deixam você triste. E quem é que fica triste? Você. Mas qual parte do teu corpo que se entristece? O seu corpo? Não. Ou parte de você se entristece? O seu corpo? Não. Qual parte se entristece? O teu espírito? A tua alma, a tua emoção, ela começa a se tornar diferente. É claro que como nós somos um conjunto, porque eu poderia definir assim o eu. Eu sou um espírito e tenho uma alma e habito em um corpo. O corpo é um tempo, vai para a sepultura, e não é para sempre. Mas o meu espírito, o meu entendimento, a minha alma vai morar com Deus. É por causa desse conjunto. E quando eu for morar com Deus, é o meu espírito, a minha alma. Então, não tem problema eu disser assim: olha, a minha alma, o Senhor salvou a minha alma, o meu espírito. Tanto faz, nós só estamos aqui definindo um pouquinho para você entender a parte da alma, do entendimento. Quando você for para a glória, para os céus, tá? Nós vamos poder ver as pessoas queridas que partiram, porque nós vamos ter até certo ponto entendimento e conhecimento. Tem pessoas que falam: não, depois acabou tudo, é diferente. Não é bem assim. Mas é importante saber que quando você fica chateado, triste, magoado, tá? É a tua alma, é o teu sentimento, o teu intelecto. Ou que você tenha sentimento de culpa, ou que você tenha sentimento de pesar, na tua alma. Um dos mais terríveis sentimentos que o ser humano pode ter, que é o sentimento de rejeição, de não ser bem quisto em algum lugar, ou para outra pessoa. Esse sentimento acontece exatamente nas emoções, na sua alma. Então hoje nós queremos entender um pouco. Por quê? Porque a minha alma, ela tem que estar bem, eu preciso estar renovado, porque eu começo a acreditar. O maior campo de batalha na minha vida, falamos sexta-feira, é a minha mente, é a minha alma, é os meus sentimentos. O diabo sabe disso, então ele tenta jogar os seus dardos inflamáveis para que você fique desanimado, angustiado. O maior projeto do diabo é que você acredite que você não presta, que você não vale nada, você é um crente muito fajuta, você é uma esposa ruim. Tantas mulheres, cuida tão bem do seu marido, mas você não. Por quê? Por causa das coisas que você ouve, ou vice-versa. O seu marido pensa assim: eu devo ser um marido ruim, não é possível, porque tanto marido é tão bem cuidado pela esposa, e olha o jeito que eu vivo. As pessoas olham para a televisão e vê uma maneira diferente de se apresentar, olha para as mídias sociais e vê uma maneira errônea da vida, e acreditam que a sua vida não vale nada. Sentimentos ruins, pessoas que vão tendo amarras na tua vida ao longo da caminhada. Você começa a ser construído quando você começa a ser gerado no ventre da sua mãe. Ali você começa a ser construído, tá? Quem tem filho pequeno, isso a ciência já mostra, que a mãe, mesmo no ventre, antes do filho nascer, ele já recebe influências. A criança que está no ventre da mãe, e o pai e a mãe, é briga, é confusão, é grita, a mãe está sempre agitada, ansiosa, aqueles problemas todos, ele vai ser transferido de uma certa forma para aquela criança, que quando nascer, já vai no seu perfil, nos trazendo algumas coisas conforme ela vai sendo construída.
Tem coisas que aconteceu na sua infância que você nem lembra, mas ela traz alguns problemas hoje. Tem coisas que você até lembra e traz problemas hoje. Fazendo esses trabalhos por aí, quando a gente fazia sobre cura na alma, cura interior, eu cansei de ver homens de 55 anos, 60 anos, 45 anos, 48 anos, chorar igual criança, porque começou a entender e lembrar de coisas lá atrás que complicam demais a sua vida hoje. Tem pessoas, irmãos, que elas vivem sempre oprimida e angustiada, não porque ela tem uma maldição, um espírito maligno agarrando ela, é por isso que ela é assim. São feridas na alma, vamos chamar assim, feridas na alma, no sentimento, nas emoções. Uma pessoa que não tem sonho, irmãos, nós somos chamados para sonhar. O sonho é uma das linguagens do Espírito Santo. O nosso corpo é útero de Deus. Os sonhos de Deus são gerados em mim e em você. Deus tem sonhos para a tua casa e para a tua família, e Deus está gerando esses sonhos dentro de você. Você tem um sonho que é ver o seu pai na igreja louvando a Deus. Você tem um sonho que é ver o teu filho sair das drogas e vir para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: este sonho não é apenas um sonho teu, é um sonho que Deus tem e colocou dentro de você, está gerando esse sonho. Pessoa cheia de Deus é cheia de sonhos. Pessoa cheia do Espírito Santo são cheias de sonhos, porque é uma maneira de Deus falar com o seu povo, projetos, ideais. Mas e a pessoa que não sonha? E a pessoa que não tem nenhum projeto, que leva uma vida quase sem objetivo? E a pessoa que não sabe aonde vai? Irmãos, existe uma coisa interessante sobre a solidão. Solidão é uma coisa terrível, e as pessoas sofrem muito com solidão. Mas o problema é que tem gente que vive solidão cercada de amigos. Como pode? Solidão é ficar sozinho, pastor. Mas não, eu tenho vários amigos e sofro de solidão. A minha família é grande e eu sofro de solidão. Mas solidão não é ficar sozinho? Não necessariamente. Solidão, ela na verdade, mas ninguém gosta de mim. Tá, solidão é ausência de amor e carinho. Tem muita gente, mas ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Na verdade, eu gosto de definir a solidão basicamente, principalmente dessa forma: solidão é a ausência de rumo. Eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei, eu tenho dúvidas. Deus, salvação, será que Deus é Deus? Será que eu estou salvo? Será que se eu morrer eu vou para o céu? Será que, sabe, a pessoa não sabe, ela está cheia de dúvidas, então logo ela não sabe para onde está indo, então ela começa a ter o problema da solidão. São pessoas que por alguma razão lá atrás, ela sofreu, são sintomas de feridas na alma. Eu separei tantos aqui, mas não vou poder falar muita coisa, mas algumas coisas. Você conhece, gente? Não levanta a mão, vai que está do seu lado. Pão duro. Sabe o que é pão duro, né? Aquela pessoa que, se você falar assim: ô irmão, abre a mão aí, faz um teste com ele, abre a mão, ele abre a mão. Aí você pega uma colher bem cheia de manteiga, aí você coloca a manteiga na mão dele e fala: agora fecha. Ele fecha e a manteiga não sai. Você pode fazer o seguinte: irmão, abre a mão aí. Ele abre, você coloca um sorrisal na mão dele. Fecha a mão, meu irmão, ele fecha. Agora coloca dentro de um balde com água e conta até 10. E agora tira a mão, ele tira, o sorrisal está sequinho, a mão dele é fechada assim mesmo. Ele é assim, ó. É claro que é diferente de quem cuida, de quem é econômico. Estou falando de quem é miserável. Eu conheci um senhor que tinha uma certa condição financeira. Ele tinha uns dinheirinho guardado e ele emprestava a juros. E as pessoas que pegava, jurava que ia pagar. E ele emprestava dinheiro a juro, ele tinha um dinheirinho guardado, mas ele levava uma vida tão miserável, eu conheci ele de perto. E um dia atendendo ele: fica tranquilo, irmão, será que sou eu? Será que sou eu? Não, é de outra cidade. Aí um dia, eu visitando ele, a esposa estava muito doente.
Irmãos, ele tinha condições, só que ele não pagava uma consulta para a esposa. Isso faz um bom tempo, e não era tão fácil como hoje você ter uma consulta. Nós reclamamos bastante, né? Mas cidade igual a nossa, uma cidade menor, hoje você precisa de um médico, às vezes tem que esperar um pouquinho, mas você consegue consulta. Há um tempo atrás, tem pessoas aqui que já viveu isso. Quando eu era criança, eu passei uma noite dormindo na calçada, em frente a um negócio, para pegar uma guia para uma consulta de um médico. Você vê alguém dormindo na frente do postinho para pegar a guia hoje? Então, melhorou um pouco, né? Então, era difícil, e essa mulher, ela não queria levar nem no médico, era assim, a alimentação era muito regrada. Ele parecia um senhor que eu vi numa novela em 1800, que tinha uma novela que tinha um senhorzinho, essa novela faz muitos anos, eu ia falar jovem, mas jovem ainda eu era praticamente criança, e você, faz tempo, a hora que eu falar o nome do caboclo, você vai lembrar desse personagem da novela. Quer ver? Quem lembra do Nonô Correia? Levanta a mão. Vocês lembram, né? Aí, quantas pessoas lembram o Nonô Correia? Ele era miserável. Se ele ia jantar hoje vai ter festa em casa. Fritava um ovo, cortava em 4 para cada um da família comer um pedaço. Era mais ou menos assim essa pessoa. São pessoas que às vezes, irmãos, têm condições, mas não consegue usufruir do que tem, não é abençoado. Ele tem, mas não usufrui. É uma doença, é um medo, a insegurança que leva a pessoa a se retrair. Irmãos, esse caso específico desse senhor, o que aconteceu? Passou um tempo, a esposa dele ficou doente e faleceu. Não estou dizendo que foi por culpa dele, que não pagou, não. Ela ficou doente e faleceu um determinado tempo. E aí ele ficou meio perdido na vida. E aí, ele tinha o dinheirinho dele, ele acabou enrolando-se na vida, com os rolos que a vida apresenta, perdeu todo o dinheirinho, perdeu a esposa, perdeu o dinheirinho, e está lá sofrendo. Hoje, de bastante idade, depende de ajuda dos outros. Olha para você ver como que o diabo faz com as pessoas. Mas é o medo, a insegurança, a incapacidade de usufruir daquilo que tem. É uma força que o diabo coloca, e as pessoas trazem no seu sentimento, porque quem sabe lá atrás, ela teve um problema assim, quem sabe às vezes um trauma, que fica na sua mente, na sua emoção, na sua alma. Quem sabe você veio de uma família tão difícil, não tinha às vezes o que comer, quem sabe você passou muitas necessidades, então isso hoje faz você agarrar com aquilo que você possui, não usufruir, e ao mesmo tempo ter e não ter, ao mesmo tempo ter e sofrer, porque você não consegue se libertar dessa amarra. Isso é sintoma de uma alma machucada e ferida. Desconfiança. Irmão, você conhece gente que desconfia de tudo? Tem gente que desconfia de tudo e de todos. De todos. Ele parece que anda assim com o pé atrás, com todo mundo. Se na família resolve, vamos ajudar ele. A família resolve, vamos fazer uma festa surpresa no aniversário dele. Ele nunca teve uma festa surpresa. Vamos fazer. Aí ele chega perto, as pessoas estão falando da festa, ele está vindo. Mas nem precisa parar de falar. Ele já, o que está acontecendo? Me lembra acho que eu não me engano, tem um quadro no Chaves, né? Que eu acho que um personagem, acho que o Seu Madruga, acho que está doente, aí eu sei lá como que é o quadro também. Eu sei que as pessoas escondem dele e ele fica louco. Depois eu vou perguntar para os especialistas em Chaves aí, porque a última vez que eu preguei e falei que o cachorro da bruxa do 71 chamava Satanás, aí fica aquela briga, não é cachorro, é gato, não é gato, é cachorro. Até hoje eu não sei se é gato ou cachorro. Mas a pessoa desconfia de tudo e de todos, ela não consegue confiar em ninguém. Você conhece pessoas que não conseguem confiar em ninguém? Sabe por quê? Pastor, eu não confio em ninguém. Sabe por que você não confia em ninguém? Porque você tem uma ferida na alma que precisa ser cuidada, tratada e sarada. Alguma coisa aconteceu e você ainda não venceu isso. Não, pastor, é porque está escrito na Bíblia, maldito o homem que confia no homem. Está escrito isso na Bíblia? Tá. Eita, tá mesmo?
Toma uma água então. Está escrito mesmo? Não, se está escrito então não confia em ninguém. Tá vendo essa pessoa do seu lado aí? Confia nela não. Já dá uma olhada para ela. Fala, não confio no você não. Se for sua esposa então, seu marido, vou confiar no você não. Tá certo isso, irmão? Não. A base de qualquer relacionamento, seja de casamento, pai com filho, amigos, é a confiança. Então como que eu não vou confiar? É que a gente entende errado. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, está dizendo assim, ó, maldita a pessoa que não crê em Deus, que não espera em Deus e confia nela mesmo, ou espera nela mesmo, ou espera nos outros. Você precisa confiar em Deus, tem que confiar em você, e você vai ter que confiar nos outros. A gente não constrói nada sozinho. Deus trabalha dessa forma. Quando eu vim para a Ilha Solteira, eu vim com um sonho, eu vim com um projeto. E melhor ainda, eu vim com uma visão. Só que jamais eu ia conseguir construir essa visão sozinho. Deus deu a visão para mim. Aí Ele foi colocando pessoas do meu lado para me ajudar nessa visão. Você que está aqui hoje faz parte dessa visão. E é você que vai me ajudar a implantar ainda essa visão. Deus dá a visão para uma pessoa, mas não deixa que a pessoa trabalhe sozinho. Deus chamou Moisés e falou, vem cá Moisés, você vai libertar o meu povo. Mas ele falou, Arão, vem cá, Arão, você vai ser o porta-voz. É você que vai falar. Por que ele não chamou logo Arão? Porque Moisés era gago, Arão já sabia falar. Calma, ele usa todos da maneira que ele quer. Cada um tem um dom, um talento. Você tem um dom, um talento, alguém do seu lado aí também tem. E assim Deus vai construindo a sua obra, a sua igreja. Mas tem pessoas que não conseguem confiar em ninguém. E ela fica doente. Pessoas que vivem apenas de comparação. Ela compara a vida dela com todo mundo. Você conhece alguém? Não fala nada. Mas você conhece alguém que não confia em ninguém e também compara a vida dele com todo mundo? Às vezes ele até falar para você, já falou até para você é fácil, olha o trabalho que você tem. Para você é fácil, olha o salário que você tem. Para você é fácil, olha o filho que você tem. Para você é fácil, olha a família que você tem. Para você é fácil, pessoas que comparam-se com outras pessoas. E quando eu digo para você é fácil, olha o que você tem, eu estou dizendo para mim é difícil, porque eu não tenho nada disso. Então eu já entro logo na autocomiseração, eu me sentir vítima em todos os aspectos da minha vida. E ninguém consegue ter vitória se sentindo vítima. Tem pessoas que têm complexo de inferioridade, é ferida na alma. O contrário disso também é verdadeiro, o complexo de superioridade também é uma ferida na alma. A pessoa está com a sua emoção complicada. A Bíblia diz que nós precisamos ter a mente de Cristo, está escrito na Bíblia. É um pouco complicado, mas nós precisamos trabalhar para tentar chegar lá. Pessoas que têm dificuldade de tomar decisões. A vida dela seria melhor se ela tomasse algumas decisões, mas ela não consegue. Ela revela medo, insegurança, perturbação. A menor decisão que seja, ela não consegue se posicionar, ela não consegue tomar. Ela tem timidez, irmãos, mas não é tímido, é timidez paralisante. Ela paralisa diante das dificuldades. Mas por que a situação acontece? Pessoas que tiveram lá atrás alguns problemas, algumas dificuldades. E aí nós temos, irmãos, a história desse personagem chamado Gideão. Ele tinha alguns sintomas. Ele sentia-se fracassado. Ele achava que ele não servia para nada. E Gideão vivia com medo. Nós lemos só um versículo que diz que ele estava trabalhando, malhando o trigo, malhando o trigo, para quê? Para esconder o trigo, porque na hora da colheita, os medianitas e os amalequitas, que eram povos inimigos, eles iam com tudo contra Gideão, o seu povo, a sua família, e roubava tudo que eles produziam. Eles tinham que colher logo, malhar um pouco, esconder nas cavernas, para que eles não roubassem, porque senão eles poderiam até morrer de fome. Gideão cresceu assim, num lar assustado, numa família em que tinha pouco, e tudo que construía, o inimigo roubava.
Então ele desenvolveu um complexo de inferioridade. Ele teve a sua autoestima a cada dia mais diminuída. Gideão vai demonstrar, nós vamos ler daqui a pouco, uma situação muito delicada na sua vida. Muito delicada. Ele tinha dificuldade de confiar até no Deus que ele conhecia e ouvia falar. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de conhecer ou de confiar até em Deus. Então são sintomas. Mas, pastor, sintomas. Mas como que surgem essas feridas? O senhor falou dos sintomas, insegurança, medo. Mas como que elas surgem? Irmãos, às vezes, até numa brincadeira, as pessoas acabam adquirindo traumas. Até numa brincadeira. Eu fui visitar uma menina uma vez, faz um bom tempo. Ela não saía de casa, não estava se alimentando direito. E a família estava muito preocupada. E ela não queria conversar com ninguém, não conversava com ninguém, ficando muito doente. E me chamaram lá e eu fui conversar com ela. Eu fui bater um papo e consegui tirar dela uma coisa que para muita gente é boba, mas para ela fez com que ela desistisse de muitos sonhos, que ela ficasse tão triste, que se trancasse no quarto e ela estava há dias sem vontade de fazer nada. Eu já vi relatos de pessoas que estavam tão angustiadas e tristes que ficavam na sua cama. Eu já visitei pessoas que na cama não levantava nem para ir no banheiro. Você entrava no quarto, estava um mau cheiro de urina, porque muitas vezes fazia o xixi na roupa. Sem ânimo para agir, para reagir, para fazer. Mas no caso dessa menina, olha só que bobagem. Eu comecei a conversar com ela, por quê? Porque os pais disseram que ela era uma menina alegre, feliz, evangélica, de uma determinada igreja aqui de Ilha Solteira. Mas só que de repente, alguns grupos de amigos, ela estava vivendo essa adolescência para jovens, 16 para 17 anos, e alguns amigos começaram a brincar muito com ela, e ela não tinha essa estrutura, e começaram a chamá-la de gordinha, porque ela estava com peso um pouco acima, e começaram a colocar alguns apelidos nela. E um dia ela disse que estava na fila do banco, o irmãozinho passou e falou bem alto, chamou ela de um apelido relacionado a essa área, e ela ficou com tanta vergonha, mas com tanta vergonha, que ela esperou um pouco, foi para casa e não teve mais como reagir, e ela foi se afundando, por causa de algumas brincadeiras. Às vezes você brinca com alguém, e não sabe talvez até onde isso vai, ou o que isso causa nas pessoas. Às vezes, irmãos, as pessoas se sentem rejeitadas por uma brincadeira. Às vezes, um nome, olha que coisa boa, você tem um nome, né? Como que você chama? Fala alto o seu nome. Tem gente aqui que nem nome tem. Qual que é o seu nome? É o seu nome. O nome que você recebeu. Você sabia que tem pessoas que têm traumas por causa do nome? Ele usa apelido. Ele tem vergonha do nome que tem. Porque o nome é estranho, e olha, tem cada nome estranho. Eu vi uma reportagem no Jornal Nacional uma vez, não é só uma pessoa não, mais de uma pessoa, eu não lembro quantas, mais de uma pessoa no Brasil com nomes diferentes. Hoje é tão sério que o cartório hoje cuida um pouco mais, né? Você sabia que tem pessoas que têm nome próprio, chamada Joelho? Mãe, você já riu, como você chama? Joelho. Imagina uma criança que chama Joelho, irmão, na escola. Os coleguinhas falam, vem Joelho, vem de joelho, hein? Não, velho. Vai tirar o sarro. Eu tinha minha loja ali quando era no sul, chegou uma senhora, e ela queria comprar alguma coisa, queria abrir uma conta na loja. Aí perguntaram o nome dela. Eu vou até falar o nome, porque eu nunca mais vi ela, nem sei se ela é daqui de Ilha Solteira, mas também não é nenhum problema. Mas houve uma pequena confusão. Como que a senhora chama ela? Andradina. Tá, mas e o nome da senhora? Ela falou assim, eu me chamo, acho que ela estava tão cansada de ouvir as brincadeiras, eu me chamo Andradina, eu não moro em Andradina, é o meu nome. Ela já mostrou que não estava legal, de tanto ouvir as pessoas falarem. Imagina, as pessoas começam a
a ser motivo de brincadeira. E crianças, né, irmãos, ela não tem muita noção, e às vezes ela não perdoa. Às vezes, algo no corpo da gente faz com que a gente tenha traumas. Eu não tive problema quando eu era criança, eu era muito tímido, eu ficava longe de todo mundo, acho que eu já nasci com esse trauma. Eu tinha timidez paralisante, paralisava que travava mesmo. Mas, você percebeu? Olha que belo nariz. Na escola eu não lembro, mas na família, e a orelha. E os pais da gente, parece que quer sacanear a gente. Eles mandavam cortar o cabelo, aqui atrás fazia o pezinho assim, ó. Eu me lembro que um dia, eu tinha o quê? Já uns 18 anos. Fui acender uma churrasqueira. E eu liguei um ventilador para, para pôr vento, para não ficar, eu achei que estava sendo esperto, né? Hoje temos outras técnicas. Para não ficar banando, liguei o ventilador e estou aqui, ó. Chegou o meu cunhado e falou assim, que é isso? Que desperdício de energia, uma orelha desse tamanho, precisa ligar o ventilador da tomada? Tudo bem, mas tem gente que vai ter problema. A criança chegou para a mãe e falou assim, mãe, eu não aguento mais, mãe, chorando, eu não aguento mais, não aguento mais. Lá na escola todo mundo me chama de cabeção, 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 cabeção. Ninguém nem sabe meu nome, só me chama de cabeção. A mãe falou, não filho, não acredita nisso não. Esses meninos é tudo maldoso. Aí o menino entendeu, tem uma respirada. Falei, agora tira a cabeça da frente que a mãe está vendo a novela. Dentro da própria casa, ele vai encontrar problema. E aí as pessoas começam a crescer com esse sentimento de rejeição. Sabe, irmãos, uma coisa natural, ninguém tem culpa. Quando acontece uma morte natural, faleceu alguém, o pai ou a mãe, se não for trabalhado, a criança cresce com um sentimento de rejeição. A impressão que dá é que o pai abandonou. E quando acontece casos de suicídio, você não sabe o que é o estrago que faz um suicídio numa família. A gente só pensa na pessoa que partiu, mas e os que ficam? E o sentimento de rejeição? E o filho que sabe que a mãe se matou? Então são pessoas que precisam ser cuidadas, que precisam ser tratadas. A gente encontra por aí pessoas, mulheres com 40 anos. Tem 35, 40, 45 anos, mas que tem sérios problemas e sempre teve no seu casamento, na sua relação sexual, dentro do casamento, porque quando era adolescente foi molestado. É difícil até entender quando você não passa por uma coisa dessa. Parece que fica uma impressão na mente ali e a pessoa, ela não consegue se desvincular daquilo. A criança cresce, o pai partiu, foi embora, abandonou a mãe. Você sabe que no dia dos pais, as crianças, elas ficam todas alegres fazendo as brincadeirinhas para os pais. Está chegando o dia dos pais agora, dia das mães principalmente. Faz as brincadeirinhas para o dia das mães. Esse dia eu estava fazendo um estágio de observação na escola, aqui em Ilha Solteira, aqui na creche do Rio de Criança, e era uma semana anterior ao dia das mães. E as crianças preparando e desenhinho, a minha mãe chama não sei o que, a minha mãe é isso aqui, a minha mãe é aquilo lá. E no meio daquelas crianças, imagina uma criança que não tem a mãe, que a mãe abandonou, que a mãe faleceu, que o pai partiu, que o pai foi embora. Vícios. A criança cresce na escola, ouvindo os outros falar, seu pai é o Zé do Pote, seu pai é aquele pau d'água, o seu pai é bêbado, e as outras crianças dão risada. Crianças que crescem num lar em que o vício faz parte. A criança quantas vezes teve que pular a janela, sair correndo, porque o pai embriagado estava quebrando tudo. Mas quem estava quebrando tudo? Não era um bandido que apareceu, era o pai que ela ama, que ela confia, que ela acredita. Isso vai fazendo um estrago emocional muito grande. Ai pastor, graças a Deus na minha casa, oh aleluia, eu sou cristão, não tem muito isso. Mas sabe uma coisa que faz muito mal também, e tem na casa de muito cristão? O pai, que tem a responsabilidade, na grande maioria, de cuidar da parte financeira da casa. E aí ele trabalha.
Aí ele trabalha. Chega em casa, cansado do trabalho. Ele não tem tempo para o filho. Ele não tem tempo para a filha. A criança, ela não entende que você está cansado. Ela não entende tudo isso. E às vezes você trabalha tanto e tem se esquecido da sua família. Aí tem pais que só percebem, vai olhar para o filho quando ele está adolescente, envolvendo-se com as drogas, buscando um caminho diferente para sanar alguns problemas. O filho, na grande verdade, tem que ter amizade com o pai, ao mesmo tempo que tem que ter o respeito, ele tem que ter amizade, a confiança, para chegar e falar e contar alguma coisa. Se ele não conta para o pai, ele não conta para a mãe, ele conta para o amigo lá na escola, e muitas vezes o amigo são pessoas que vai levá-lo a caminho errado. Conta a historinha que um dia, o pai chegou cansado, aí foi deitar. Aí pensa que não, o filhinho pequeno correu, subiu na cama e falou: pai, quanto que o senhor ganha por dia? O pai: eu não sei, você quer saber da minha vida, moleque? Porque tem pai que é assim. Eu não sei, não precisa saber quantos que eu ganho, isso não é problema meu. Aí a criança foi para lá, de repente: pai, quanto o senhor ganha por dia? Tanto insistiu, o pai falou: eu não sei, R$3 por hora eu ganho. Faz as contas agora, que o pai quer que o filho se esforça, né? E conta essa historinha, apenas um conto, tá? E o filho foi para lá, de repente ele voltou: pai, só me dá R$1. Ah, então é para isso que você queria saber quanto que eu ganho, para perder dinheiro, né? Não vou dar dinheiro não, some! A criança foi para, de repente voltou mais tarde, criança insistente, né? Pai, só me dá R$1. Para o pai se ver livre da criança, ele pegou uma moeda e falou: toma R$1. A criança foi correndo brincar. Depois de uns 5 minutinhos, a criança chegou com a moedinha que ela tinha ganhado do pai e outras moedinhas que ela tirou de uma latinha, juntou tudo e falou assim: pai, aqui tem R$3, eu quero comprar 1 hora do senhor. Quantos pais não têm tempo nenhum para os filhos? E vai causando problemas emocionais que depois vai ter muito gastos. Irmãos, uma criança pequena em casa, você tem um filho, acontece um problema, por exemplo, um divórcio. Você acha que a criança entende? Não pensa: pastor, meu filho é todo alegre. Separei, eu e minha mãe, aí falou, minha esposa, aí falou assim: você quer ficar com o pai ou quer ficar com a mãe? Aí ele falou: eu quero ficar com o pai. Aí o outro falou: eu quero ficar com a mãe. A criança está decidida, não, irmão. Ela vai ter problemas, vai ter que cuidar, vai ter que tratar, vai ter que trabalhar isso. Às vezes ela fala: eu quero ficar com meu pai, porque é o pai que compra as coisas. Fala: a mãe não vai comprar nada. Mas não é, ela não tem condições para decidir. Lá na frente ela vai refletir, lá na frente ela vai ter problema. E tem pai que acha que é pai, está casado, pai, mãe é pai, separou, não é pai. Você é pai, e você vai ser pai até morrer. Você é mãe, vai ser mãe até morrer. Tem pessoas que abandonam os filhos, nem a pensão que deve ele paga. Aí já nem virou pai, virou bandido. E tem uns que pagam a pensão e acham que ser pai é pagar a pensão. Fala a verdade. Vou fazer uma pesquisa aqui. Você tem um filho, mas mora com outra pessoa, mora com a mãe já arrumou outra pessoa, seu filho está lá e você paga a pensão todo mês, só isso basta. Você mandando dinheiro, você está sendo um bom pai? Quem acha que está sendo um bom pai? Levanta a mão. Não, está dando dinheiro, está bom. Precisa mais do que isso. Precisa do acompanhamento, precisa da ajuda, precisa do carinho, precisa da presença. Então, vai se desenvolvendo muitos traumas. E tem pessoas que crescem, irmãos, com problemas lá da infância, mas esses problemas refletem hoje na vida adulta. Problemas diversos. Eu poderia falar aqui muitas coisas, mas vamos lá. Vou falar de Gideão. Sabe o que acontece com Gideão? Ele viveu essa infância complicada porque ele sempre era saqueado. E aí Deus resolveu dar liberdade para o povo. Deus falou assim: olha, esse povo está sofrido. Eu acredito que eles oravam: Senhor, liberta a gente. Eu acredito que os anciãos da época de Gideão falavam para Deus: Senhor,
livraste o teu povo lá do Egito, por que não nos livra desses medianitas, dos amalequitas? Senhor, venha ao nosso socorro. Você não oraria a Deus se estivesse passando por uma pressão, por um problema, por uma situação dessa? Eu acredito que eles oravam. E Deus ouve a oração. E um dia Deus falou assim: basta, se você está orando, Deus está ouvindo, e vai chegar uma hora que Ele vai falar basta, e o milagre vai acontecer. Eu acho que Deus falou assim: basta, eu vou fazer agora, basta, eu vou libertar o meu povo. Mas humanamente não dava para libertar o povo, porque o inimigo era muito grande, e essa opressão naquela época só seria resolvido com guerra, com batalha. Mas como se eles não tinham soldado suficiente para se levantar contra o inimigo? Mas sabe, irmão, talvez a sua luta ela é muito grande, e você pensa: pastor, não tem como fazer. Mas se Deus é contigo, se Deus está com você, confie, porque Ele é grande, Ele é maior, Ele é poderoso, e se Ele prometeu que vai fazer, Ele vai fazer. Aí eu imagino Deus olhando para o povo, para escolher alguém, e no meio daquele povo sofrido, Ele escolheu esse rapaz por nome Gideão. Aí diz a Bíblia assim, versículo 12: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha aqui para mim, irmãos, por que será que eu olho para a Bíblia e vejo o anjo dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso, no primeiro contato que ele tem com Gideão? Simplesmente porque ele já sabia que Gideão se sentia um coitado, se sentia derrotado, se sentia fracassado, saqueado, humilhado, envergonhado, enfraquecido. Então o anjo já chegou com a direção de Deus, que Deus havia mandado falar, e disse assim: você não está sozinho, o Senhor é com você, e você é uma pessoa de muito valor. É o que o anjo disse para Gideão. Talvez, por causa de muitos problemas, sofrimento, você se sente assim, fracassado, envergonhado, humilhado. Pastor, eu estou passando por uma humilhação que o senhor não imagina. O tempo de humilhação não é tempo de autocomiseração, não é tempo de murmuração, não é tempo de você falar: eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não mereço isso, meu Deus, tenha dó de mim, tenha misericórdia. Não, o tempo de humilhação é o tempo de se prostrar, é o tempo de orar, é o tempo de esperar, e é o tempo de acreditar que no lugar de vergonha tereis dupla honra. Vence quem age assim na hora da luta e da dificuldade. Então talvez você está se sentindo fracassado, a sua autoestima, ela está lá embaixo, porque você ouve de pessoas que você ama, coisas que te ferem e te machucam. Talvez você tenha ouvido tantas palavras, principalmente as mulheres, porque a mulher é diferente do homem. O homem tem mais, não que ele não sinta, mas ele tem mais dificuldade de ter esses sentimentos por causa dos próprios hormônios que tem. Às vezes o homem se machuca de forma diferente, e a mulher às vezes uma coisa mais simples, fere, machuca, porque a maneira da mulher viver é diferente, a situação é diferente, a composição química é diferente, seus hormônios é diferente, a sua maneira de enxergar é diferente. Você percebeu que temos que ser emocionais, racionais, mas a mulher sempre é mais emoção do que o homem, coloca a emoção nas coisas mais do que o homem. Não estou dizendo que ele não coloque, mas geralmente é assim. Então por isso é mais comum que as mulheres sofram mais ainda. Então você ouve tantas coisas que você se sente fraca, você se sente assim, sabe, vontade de largar tudo, você se sente aquela vontade de desistir de tudo. Aí você espera algo das pessoas, você espera algo dos seus filhos, você espera algo do seu marido, mas aquilo que você espera, a compreensão que você espera, o carinho que você espera não vem, parece que está piorando. Aí você sente vontade de sumir. Assim estava Gideão, sentindo vontade de sumir, não aguentava mais aquela vida. Mas o anjo do Senhor veio e falou para ele: o Senhor é contigo, você é forte, você é valoroso. A gente ouve tanta bobagem que a gente começa a acreditar nas bobagens que falam. Não é só criança não, viu, irmão? O pai fala para o filho: você é burro, você é burro. Nunca fala isso para o seu filho.
porque você é o herói dele, ele acredita em você, ele vai achar que ele é burro, ele não vai ter coragem de levantar a cabeça, de enfrentar os problemas da vida, porque ele vai se achar um burro, porque a pessoa que ele mais confia, a pessoa que ele mais ama, falou que ele é burro. Então nós precisamos tomar muito cuidado, e às vezes a gente adulto também tem esse problema, as pessoas começam a falar, e você acredita. O marido tem, por exemplo, uma esposa que sofre com uma doença crônica chamada ciúme. O ciúme, até um certo ponto, ele se torna uma doença, e uma doença crônica. Imagina que a mulher tem um problema de ciúme muito sério, e aí o marido chega em casa, e ela acredita que o marido está traindo ela todo momento. Ela não confia, ela faz de tudo, ela persegue, e sem saber que quando a pessoa quer trair, não importa, pode estar junto, os dois abraçados, que vai trair. Mas aí não tem aquela confiança, e começa a perseguir. E às vezes, aqui no nosso caso, explicando, a esposa começa a falar para o marido que ele tem outra. Aí ele fala, o que é isso? Ele fica bravo, ainda mais se ele for uma pessoa séria, honesta, ele vai ficar bravo. Não, onde eu estou vendo umas coisas dessas, não pode. E ela começa a pensar, você tem. Ele ouve num dia, no outro, 30 vezes, você tem. Não estou justificando ele não, mas estou explicando que o diabo, esperto como é, aproveita a palavra de maldição lançada, e vai na cabeça dele e fala assim, ô meu querido. Nessa hora o diabo chama de querido. Você está fazendo essas coisas aí? Não, diabo, eu estou não. Então você está levando a culpa sem ter. A situação sua é difícil, hein? O diabo diz assim, eu não queria estar na sua pele. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma oportunidade para você, aí você dá uma traidinha de leve. Porque quando a sua esposa falar, está me traindo, você não vai sentir tanto, porque é verdade. Irmãos, quantas pessoas sofrem em vidas, lares, casamentos, são destruídos por causa de brechas dadas, e o diabo trabalha dessa forma. E a pessoa então, já que eu estou, então beleza. E acaba caminhando para o lado errado. Talvez você se sente fraco, angustiado, triste. Talvez você acha que não serve para nada. Eu quero trazer para você a palavra do anjo do Senhor. É a mesma palavra que ele trouxe para Gideão. Levanta a cabeça, o Senhor é contigo, você é forte, você é guerreiro, você é uma bênção, você é filho de Deus, você é servo de Deus, você foi chamado para o reino de Deus, você é uma serva do Senhor Jesus. Eu preciso prestar atenção para ver o que Deus fala, mas eu só escuto o que o diabo fala. Esse é o mal das pessoas. A palavra para Gideão foi essa: Gideão, você é uma bênção, você é forte, você vai livrar o povo, você é bênção. Sabe, irmão, Gideão, ele teve alguns problemas e alguma dificuldade. Quer ver? Deixa eu ler aqui o versículo 12. O Senhor é contigo, varão valoroso. O problema nele era tão arraigado que disse assim, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, se o Senhor é comigo, por que tudo isso sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram dizendo, nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Ele acabou de ouvir a palavra de Deus, o Senhor é contigo, e ele já, mas o Senhor é conosco, por que nós estamos sofrendo tanto assim? Eu sou cristão, pastor, eu vou na igreja, por que isso está acontecendo comigo? Olha, eu oro, por que isso acontece? É quando eu jejuo, é aí que acontece. Eu leio a Bíblia e não adianta. Pastor, aconteceu uma tragédia na minha vida, na minha casa, na minha família, era a hora que eu estava mais firme na igreja, por que isso acontece comigo? Mesmo ouvindo a palavra, você é mais do que vencedor, mas por que isso acontece comigo? Gideão, você é forte, você é corajoso, o Senhor é contigo, se o Senhor é conosco, então por que essas coisas acontecem? É porque Gideão tinha uma visão distorcida da realidade da vida, por causa do sofrimento que ele tinha na sua alma. E ele precisava aprender a olhar para Deus, porque ele se sentia fraco e miserável, ele achava que não tinha valor algum, mas Deus, irmãos, olha aqui, lá do céu,
ele olha para Gideão, para aquele homem triste, aquele homem abatido, aquele homem medroso, aquele homem sofrendo, e diz assim: você é forte, você é valente. Quando Deus olha para você, Ele não vê a pessoa sofrida, Ele não vê a pessoa abatida, Ele vê a pessoa forte, valente que realmente você é e que Ele chamou para você ser. Ele olha para Gideão e diz: você é uma pessoa de sucesso, Gideão. Irmãos, Deus não tem palavra ruim, é palavra boa. Mas é interessante, quando Deus chega para Gideão e dá para ele uma palavra, diz: você é um sucesso, você é valoroso. Gideão continua, olha o versículo 13. Gideão respondeu: ai. Ele começa com ai. Tem irmão que você nem fala para ele: irmão, como é que está? Ele já começa com ai. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? Mas por que, Senhor, tanto problema? Nós sofremos, os amalequitas, os medianitas têm nos roubado esse tempo todo. Se o Senhor é conosco, então por que tudo isso está acontecendo? Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você, presta atenção no que eu vou dizer, nós somos produtos daquilo que nós vemos. Ele só via o fracasso, ele só via a derrota. Ele se tornou produto do que ele via, fracasso e derrota. Ele viu o medo, se tornou uma pessoa medrosa. O que você tem olhado? O que você tem enxergado? O que você tem visto? Você não lê um livro, não lê a Bíblia, não anda com pessoas que oram, não conversa com pessoas que transmitem a palavra de Deus. O que você vê é só filme de terror, sonha à noite, o capeta aparece, você fica assustado, no outro dia assiste de novo, e aí você só conversa com pessoas que só falam besteira, pessoas que falam mal do país o tempo todo, pessoas que falam mal do seu pastor, você anda até com pessoas que falam mal da sua própria família. O que você só vê isso? O que você vai ter? Você vai se tornando esse produto. Quando você lê, você se torna aquilo que você lê. Então leia livros bons. Você só anda com pessoas. Tem gente que tem problema, ele quer ser o chefe do grupo, então ele só anda com pessoas menores do que ele, pessoas que estudaram menor do que ele, pessoas que têm a visão menor do que ele, o entendimento menor do que ele e o conhecimento menor do que ele. Você é a média das pessoas com quem você anda. Se você anda com pessoas tudo abaixo de você, você vai decaindo. Você tem que andar com todo mundo, tem que ter pessoas abaixo para você ajudar e pessoas acima para te ajudar. Você recebeu um dinheiro, tá? Você chegou na igreja assim do nada, você está com umas contas para pagar tal, aí chegou na igreja, de repente o irmão Érico falou assim: irmão, vem cá. Aí você falou: pois não, irmão Érico. O irmão Érico falou assim: irmão, Deus tocou o meu coração e eu queria dar 200 mil reais por irmão. Isso é uma suposição, oremos para que seja verdade. Aí você recebe 200 mil reais, do nada, você ganhava bem pouquinho por mês, 200, o que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Você tem um monte de amigo para falar o que você vai fazer, só que os amigos que você tem é tudo quebrado. Não é quebrado porque não tem, é quebrado porque não sabe, não cuida do dinheiro, não está nem aí com o dinheiro, não sabe o que fazer, aí você vai ouvir os conselhos deles, você vai quebrar. É a hora de você ter alguém que entende um pouquinho mais, chega lá assim: irmão Gonçalo, o seguinte, o senhor que tem um dinheirinho aí, como é que eu aplico? Como é que eu faço? Você entendeu, irmão? O que nós estamos falando? Então, Gideão era produto daquilo que ele via o tempo todo, e você acaba se tornando esse produto. Foi preciso Deus olhar para Gideão com aquele resultado de insatisfação, de fracasso, e fazer para ele uma promessa. Aí Deus chega já com o pé no peito de Gideão, fala: agora vai, quer ver? No versículo 14, virou-se o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão do medianita, porventura eu não te enviei? Eu? Não te enviei eu? É eu que estou mandando, eu vou com você, então você vai conseguir. Em outras palavras, Deus falou: Gideão, pode ir, eu estou contigo. E Deus diz para você nessa noite: vai, meu irmão, eu estou contigo. Foi preciso Deus dar uma palavra para que Gideão pudesse se posicionar e vencer.
mesmo assim ele tinha dificuldade. Aí quando Deus falou assim para ele no versículo 16: tornou o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como um homem só. Irmãos, Deus insistiu com Gideão, porque Deus sabia que ele estava sofrendo, para que ele pudesse mudar de posição. É claro que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, se posicionar, porque aquilo que nós enxergamos é o que nós nos tornamos. Aquilo que imagina a tua alma, diz a Bíblia, assim é. O que você pensa da tua vida?